Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo a este canal. Você já foi ferido por alguém, traído? Você já recebeu palavras que marcaram você negativamente, que você ficou triste, que quando você pensa nisso ainda causa uma dor, você sente que aquilo te marcou? Pois é, hoje eu quero falar sobre 3 passos para a cura emocional. Amém? Então fica comigo até o final e vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? E eu quero começar com a primeira dica, que é admitirmos que precisamos ser curados nas nossas emoções. Ao longo da nossa vida, né, os nossos relacionamentos no âmbito familiar ou amigos ou na escola, né, na faculdade, todos nós em algum determinado momento passamos por situações que nos marcaram. Mas para que a gente tenha realmente a cura, para que a gente venha receber essa cura, o primeiro passo é nós admitirmos que algo aconteceu, que marcou as nossas vidas negativamente e que as minhas emoções foram afetadas por isso. Esse é o primeiro passo. A maioria de nós sofre em determinado momento da vida porque os relacionamentos interpessoais eles muitas vezes levam a nos ferir, porque somos humanos, somos também feitos de emoção. E essas emoções, muitas vezes, elas são feridas. Muitas vezes a pessoa que falou, que fez, ela nem sabe que feriu alguém, que as palavras dela, que a atitude dela feriu alguém. Mas para quem recebe, aquilo marca de uma maneira muito forte. E há coisas que acontecem na nossa vida, lá na infância, lá na adolescência, que hoje nós nos lembramos, porque aquilo marcou a nossa vida. Muitas pessoas, pela maneira com que os pais tratavam, a maneira ríspida, agressiva, enfim, alguns abusos emocionais, físicos, são tantas coisas nos relacionamentos que a gente passa. Então, a primeira dica, o primeiro passo é admitirmos que nós precisamos ser curados nas nossas emoções. Às vezes perdemos alguém que nós amávamos muito, seja por afastamento físico ou, enfim, alguém, um parente muito próximo que a gente amava muito, que faleceu e demoramos tanto para superar. Aquilo pode ter marcado as nossas vidas. Então, primeiro, é admitirmos que nós precisamos ser curados. O segundo, reconhecer que Jesus tem poder para nos curar e restaurar. E aqui eu quero ler 2 passagens, 2 versículos que estão em Salmos. O primeiro, 147:3, que diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Somente o Senhor. E Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, perto está o Senhor e somente Ele pode curar. Eu sempre digo que quando a gente tem um problema num eletrodoméstico da gente, quem que a gente procura? Né? Uma assistência autorizada da fábrica. Por quê? É quem entende do produto, é quem construiu, quem desenvolveu, quem pensou em todas as partes na construção dele. Então é quem realmente entende do assunto. E assim somos nós. Nós fomos criados por Deus, Ele conhece todo o nosso ser, Ele conhece desde o ventre da nossa mãe, então Ele sabe tudo que se passou ao longo da nossa vida. E Ele sabe tudo que nós passamos. E somente Ele tem o poder para curar realmente as nossas feridas. Às vezes nós achamos que pela nossa própria força, pela nossa própria força de vontade, enfim, a gente consegue. Nós muitas vezes nos enganamos com isso, porque nós vamos até um certo ponto, sendo fortes e achando que podemos por nós mesmos. Mas quem conhece o nosso interior, realmente o nosso coração, é o Senhor. E é Ele que tem poder para curar a nossa alma, as nossas feridas. Jesus, ele veio ao mundo como homem, como eu e você. Ele deixou a sua divindade
né, o seu poder divino, e ele desceu à terra como homem. E ele passou por tudo que eu e você passamos. Ele passou fome, ele passou frio, ele sabe de todas as coisas que nós passamos. Ele foi traído por alguém que andava junto com ele. No momento em que ele convidou seus amigos para orar, porque ele estava muito aflito, o que aconteceu? Os seus amigos dormiram. Ele foi negado pelos seus melhores amigos, ele foi traído por alguém que andava junto com ele. Então ele sabe exatamente o que nós passamos, ele sentiu na pele dele tudo isso que nós passamos, então ele entende. E nós precisamos saber que aquilo que parece mínimo para nós, que a gente pensa assim, por que Deus se preocuparia com isso que parece tão pequeno? Eu quero te dizer que Deus, ele se preocupa nos pequenos detalhes, porque a palavra diz que ele conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Se ele conhece esse pequeno detalhe nosso, como ele não cuidará de todas as outras coisas? Então o Senhor, sim, ele se importa comigo e contigo. Ele se importa com as tuas emoções. Ele se importa em que você esteja bem. Porque se você não estiver bem, você também não vai poder desenvolver a sua vida, o seu relacionamento, o seu chamado, aquilo que ele planejou para você, aquilo que ele idealizou para você vir nessa terra cumprir. Então, sim, ele se importa com todas as coisas, com que você esteja bem. Então, sim, você precisa reconhecer que Jesus é capaz de sarar as tuas feridas e de renovar quem tem um espírito quebrantado, um espírito contrito. Amém? Reconhecer então que ele pode te curar e te restaurar. E terceiro, buscar ajuda. Muitas pessoas, elas têm vergonha de admitir algumas coisas que passaram ao longo da sua vida. Seja por, vergonha, achar que aquilo é tão pequeno, ou enfim. Nós precisamos muitas vezes buscar ajuda. Às vezes o inimigo coloca na nossa mente que nós precisamos, que nós podemos andar sozinhos. Ou ainda, muitas setas mentirosas. Muitas pessoas que foram abusadas, elas se sentem acusadas, achando que elas foram as culpadas por aquilo que aconteceu. E isso é uma mentira do diabo, uma mentira do inferno na tua mente. E quando nós confessamos, quando nós falamos para alguém, claro que você precisa escolher com quem você vai conversar. Precisa ser alguém maduro na fé e que possa acrescentar, que possa orar por você, que possa derramar sobre a sua vida. Amém? A palavra do Senhor diz em Tiago 5,16, diz assim: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Então, muitas vezes, aqueles pensamentos, aquilo que nos aconteceu, ele aflige a nossa alma. E enquanto nós guardamos segredos, o inimigo tem poder sobre nós. Tudo que nós confessamos, nós tiramos da mão do inimigo e abrimos e declaramos, e aquilo passa a ter luz. E o Senhor, ele perdoa os nossos pecados, ele sara as nossas feridas, ele nos restaura. Nós sabemos que muitas vezes, quando as pessoas confessam algo que aconteceu na sua vida, há como se fosse um alívio, uma leveza, uma carga sai dos seus ombros, fruto simplesmente de falar, de sair da sua boca, de confessar algo que aconteceu. Então nós não precisamos nos envergonhar ou achar que alguém vai zombar de nós, ou enfim. Você precisa procurar ajuda de alguém que realmente possa te ajudar, orar por você, te aconselhar. E com certeza você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Mais uma vez, não é para qualquer pessoa que você vai contar, mas para alguém que você confia, alguém que seja maduro na fé, alguém que realmente vai guardar aquilo para si e vai te ajudar a orar, ajudar para que você realmente seja curado, para que você consiga liberar perdão para quem te feriu, liberar perdão
para quem te magoou, para quem, enfim, deixou talvez de te dar amor quando, né, estender a mão quando deveria e não fez. Então, nós precisamos sim de ajuda. E deixa eu te dizer algo, isso não é só da nossa infância, da nossa adolescência, não, nós nos relacionamos todos os dias com pessoas e nós estamos sujeitos a isso. Hoje, depois de nós conhecermos tudo isso, nós conseguimos identificar e logo, né, deixar o nosso coração limpo, perdoar, deixar isso de lado. Mas muitas vezes, no dia a dia, nós somos feridos e nós precisamos buscar ajuda, buscar em Deus, buscar em alguém se for preciso, sim, para que nós não venhamos a guardar nenhuma mágoa, nenhum rancor, porque a palavra diz que a amargura, o rancor, o ressentimento, ele cria raiz no nosso coração e ele contamina a nossa alma. Por isso, nós precisamos, sim, nos livrar de tudo isso e permitir que o Senhor nos cure, nos restaure e nós possamos cumprir todo o desenho de Deus para nossa vida, tudo que Ele sonhou para nós, que a gente venha realizar. Sabe que o propósito de eu ter aberto esse canal foi porque Deus ministrou muito ao meu coração, de pessoas que foram feridas e que estavam presas e não conseguiam desenvolver o seu chamado, desenvolver a sua vida e alcançar a vida abundante que Deus garantiu, fruto de coisas que estavam na sua alma, frutos de cura emocional e de libertação. Por isso, não permita que nada paralise a tua vida e os teus sonhos, aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque uma vez que você permite que essas feridas permaneçam dentro de você, há comportamentos limitadores que impedem você de romper. Muitas vezes as pessoas não receberam amor e também não conseguem dar amor. Muitas vezes as pessoas foram tratadas de maneira dura, ríspida, e é assim que elas tratam as outras pessoas. Por isso nós precisamos dessa cura, para que os nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas que estão à nossa volta sejam relacionamentos saudáveis. Amém? Você recebe essa palavra? Então, se essa palavra te abençoou, curte esse vídeo, compartilha com os teus amigos. Amém? Te inscreve no canal toda semana. Eu estou aqui compartilhando uma palavra com você e orando. Amém? E eu quero te convidar nessa hora a orar. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te somos gratos, Deus, porque a tua palavra é fiel, ela é viva. A tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Eficaz para nos curar, para nos sarar e nos libertar. Senhor, por isso eu coloco agora, Deus, a vida de cada um que está acompanhando esse vídeo, Pai. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor os alcance, Pai. E que toda ferida que ainda se encontra aberta, Pai, que o Senhor venha sarar, que o Senhor venha curar e a sua alma, Senhor, venha a ser completamente restabelecida, restaurada. Senhor, que a cura do Senhor venha, Pai. Venha, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Restaura, Senhor. E pensamentos, Pai. Lembranças, Pai, que permanecem vivas, Pai. Lembranças dolorosas, Pai, eu te peço, vem com teu bálsamo, Senhor. E cura, Senhor, as memórias, cura as lembranças, Pai. Derrama da tua unção sobre os teus filhos, Pai. E que possam romper com tudo que lhe aprisiona. Senhor, derrama, Senhor, da tua unção, Pai. Abre os olhos espirituais e aponta o caminho, aponta o destino que tu tens, Pai. E que eles possam se relacionar contigo, Deus, e com as pessoas que estão à volta de uma maneira saudável. Senhor, vem agora com a tua cura, Senhor. Vem agora com a tua unção restauradora, Pai, sobre a vida de cada um. Senhor, eu profetizo vida abundante. Eu profetizo em nome de Jesus que toda seta que o inimigo lançava nas mentes caia por terra agora, no nome de Jesus. Todo relacionamento que foi deturpado por causa, Senhor, de feridas, por coisas que marcaram, Senhor, vem e restaura, Pai, no nome de Jesus, Pai. Alcança, Pai, esta casa, esta família, Pai, os filhos, o cônjuge. Alcança, Pai, cada um deles, Pai, e que o amor
Que a paz do Senhor alcance essa casa, Pai, e que todo espírito contrário que age neste lar, eu repreendo agora no poder do nome de Jesus, e que a bênção do Senhor se instale sobre cada família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, a sua casa, prospere o seu caminho e tudo que você colocar à mão seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus.